Sou Roberto Antônio Deitos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UniOeste, campus de Cascavel. Nós vamos iniciar uma programação de gravação de pesquisas e dos grupos de pesquisa da linha de Educação, Políticas Sociais e Estado, que pertence ao Programa de Pós-Graduação em Educação. E vamos gravar com os pesquisadores e ex-alunos que também desenvolveram suas pesquisas nos 3 grupos que compõem a linha de pesquisa do programa. E hoje nós vamos entrevistar um professor que pertence ao grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Social, que é o professor Heraldo Leme Batista, que vai tratar da sua e que pertence a esse grupo e que vai tratar do seu trabalho de pesquisa do doutorado. Em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui expondo o trabalho, o resultado do trabalho da tese de doutorado, que eu realizei na Unicamp, Faculdade de Educação da Unicamp, e esse trabalho trata sobre a questão da educação profissional na década de 30, é uma análise do pensamento, das ideias da burguesia industrial naquele período. Foi uma pesquisa que eu realizei a partir das análises dos documentos do Instituto de Organização Racional, o IDORT, o Racional do Trabalho, o IDORT, a pesquisa nas fontes primárias, os documentos, portanto, os documentos deste instituto, para analisar o pensamento, as ideias, aquilo que foi gestado enquanto proposta de educação profissional para o Brasil, já na década de 30 e 40. Então, portanto, trata-se de uma tese importante que vai mostrar ali a articulação da burguesia industrial paulista para a divulgação das suas ideias a partir da educação e da educação profissional. Portanto, trata-se de uma pesquisa, a nosso ver, relevante, porque mostra ali a articulação dos pensadores, dos ideólogos, da classe dominante, da burguesia industrial, e também dos pensadores, no caso dos representantes dos manifestos pioneiros, principais representantes do manifesto pioneiro, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, e principalmente o Fernando Azevedo, que participou desse projeto, Lourenço Filho também participou desse projeto, participaram da fundação desse instituto, para propor para o país um projeto de desenvolvimento na perspectiva liberal, na perspectiva capitalista, de desenvolvimento do Brasil. E aí é que surge o projeto de educação profissional. Dessa gênese é que é criado em 42 o Senai. Deste projeto é que surge também a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, que tinha como objetivo de formar a elite paulista. Aquela elite que iria pensar este projeto de desenvolvimento para o país. E também é criado, em 34, a Escola Livre de Sociologia Política para viabilizar esse projeto, para a formação de quadros, para viabilizar esse projeto de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento capitalista do país. Portanto, nós estamos aqui divulgando esse trabalho, esse aqui é o resultado a publicação desse livro, o lançamento desse livro, que nós estamos lançamos o ano passado, estamos fazendo lançamento também esse ano, por entender que é um trabalho importante para os pesquisadores da área de pedagogia, da área da educação, das ciências sociais, da história, para analisar esse período histórico em nosso país. Por isso, então, que você podia falar um pouco do quadro do período histórico, a década de 30 e 40, e os grandes institutos ou escolas de formação, que são essas que você mencionou, e por que São Paulo? Porque o São Paulo é o estado mais desenvolvido e industrializado naquele período, e aí tem as políticas dos governos, tanto estaduais e nacional, que são os governos de 30 e de 40. Então, fale do lado dos trabalhadores, as suas dificuldades, suas deficiências e a situação dos trabalhadores, e aí a função que essas escolas ocupam, pensando a partir da visão dos empresários, mas os trabalhadores
esse contexto é um contexto rico da estrutura dos trabalhadores, da situação dos trabalhadores no Brasil. Fale um pouco disso. É importante porque é o seguinte, é um período de acirramento da luta de classe. E é importante analisarmos esse período, porque no início do século XX, os anarquistas e os comunistas tiveram um papel fundamental na organização da classe trabalhadora. Né? E por que é importante? Importante para analisarmos que naquele momento histórico, a luta da classe trabalhadora, né, e as lideranças da classe trabalhadora, né, de esquerda, progressista e de luta, não faziam pactos sociais, não faziam acordo, não acreditavam na balela do consenso social. Né? Então, o acirramento da luta de classe foi importante naquele período para alavancar a luta. Né? E todos os direitos que foram conquistados posteriores, até a CLT de 42, foi resultado da luta da classe trabalhadora. Isso nós temos que frisar. E está presente também no nosso livro. Né? A questão da educação profissional também era, né, da educação, e da educação profissional também era uma exigência da classe trabalhadora. Portanto, não foi uma dádiva do governo Vargas, né? Não foi uma dádiva do governo burguês. Né? Foi uma conquista histórica da classe trabalhadora. E hoje os direitos que nós temos, né, diz muito respeito a esta luta do início do século XX. Né? Essa luta foi vitoriosa no início do século XX, com a conquista de inúmeros direitos. A questão da educação profissional também foi resultado desta luta. Né? E aí, a classe dominante, a burguesia paulista. Por que a burguesia paulista? Porque o processo de industrialização num país, de investimento em industrialização no país, começa por São Paulo. Né? Começa por São Paulo. E esse processo é acompanhado pela desenvolvimento e crescimento, criação, desenvolvimento e crescimento das ferrovias paulistas. As ferrovias paulistas cumpriam um papel fundamental no processo de escoamento de alimentação, né, de exportação, né, de equipamento, alimentação, de produtos, de café, de importação do Porto de Santo para o interior paulista. Né? E aí é que vai se desenvolvendo o capitalismo no estado de São Paulo e também no Brasil. Há uma gênese para esse desenvolvimento. Né? Por isso é importante entender esse período histórico, entender a importância da classe trabalhadora nesse período e que a conquista que nós tivemos na área da educação está presente, vem deste período histórico, da educação profissional também. E é por isso que esta burguesia paulista, ela desenvolve um projeto na perspectiva de racionalização do trabalho, na perspectiva de racionalização, de controle, de disciplina, na perspectiva taylorista. Mas por que na perspectiva taylorista? Na perspectiva taylorista para adestrar e controlar a classe trabalhadora que era organizada, era politizada e que fazia greve e protestava. Né? Lembrando que, e também está presente no nosso livro, na nossa pesquisa, que né, as principais lideranças do movimento operário no início do século XX são oriundos da Europa. Portanto, para a burguesia paulista, eles tinham ideias estranhas, esquisitas, complicadas, que eram os anarquistas e os comunistas. Né? E era preciso limpar o chão da fábrica com essa turma que mobilizava e que fazia protesto, que fazia greve. E era necessário formar uma nova classe trabalhadora, um novo trabalhador, um novo perfil, dócil, amável, adaptável, né, que aceitasse as regras do jogo, então, que aceitasse a exploração. Então, haviam dois projetos. Um na perspectiva dos trabalhadores, ser de escolarização, da organização dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e a formação profissional que os trabalhadores queriam. E havia um outro projeto da grande burguesia, da burguesia industrial paulista, Isso. que queriam um tipo de formação, um tipo de escolarização e um tipo de... E alguns direitos trabalhistas que talvez não quisessem. Não é isso? Exatamente. E aí o Partido Comunista cumpre um papel fundamental no acirramento da luta de classe na década de 30. Em 35, por exemplo, foi, né, o auge desse acirramento e tanto né, passa a ocorrer cada vez mais a repressão por parte do Estado. Governo Vargas. Tanto é que 37, né, vem o Estado Novo, né, de 37 a 45 é Estado Novo, e Estado Novo é para acabar com a brincadeira e repressão. Né, e repressão aos movimentos sociais, repressão ao movimento operário e repressão e cassação dos direitos do Partido Comunista Brasileiro. É desse período histórico, nós temos que lembrar isso. E as lideranças políticas oriundas da Europa eram perseguidas, presas, extraditadas, enviadas para o seu
seus países, né? Um caso clássico é da Olga Benário, que era companheira do Luiz Carlos Prestes, né? Que foi presa e extraditada, foi enviada para a Alemanha, e onde ela foi assassinada, foi morta num campo de concentração. É um dos casos mais conhecidos, mais clássicos, né? Deste período da história do nosso país, né? Portanto, nós temos que sempre estudar, entender a história para compreender também esse atual período histórico que nós estamos vivendo, né? Se você for fazer uma síntese no sentido de dizer o que tem da década de 40 e 30 e 40 para a questão das políticas trabalhistas e de formação profissional dos trabalhadores no Brasil, qual que é a síntese possível desse quadro e qual que é a herança que você entende que se tem ainda daquele período nas políticas sociais e trabalhistas brasileiras? Em primeiro lugar, é lembrar que só se conquista direito e mantém direito a partir da luta, com luta social e política dos movimentos sociais, né? Não por dentro do Estado, né? Somente por dentro do Estado político do Estado, né? Mesmo que tenha representante no Estado, é a classe trabalhadora organizada, os movimentos sociais que tem que garantir e lutar, né? Pactos sociais já está comprovado, né? Os consensos, os pactos, isso não são viáveis, né? Nesse atual período histórico está comprovado que não existe mais possibilidades, né? A burguesia não quer mais esse pacto, que foi o pacto que ocorreu na Europa do Estado de Bem-Estar Social, né? Os direitos que nós temos hoje, muitos direitos vieram desse período histórico, né? E que nós estamos na iminência de perder esses direitos, né? Então, esse é mais um exemplo, é mais uma lição que nós temos, né, que aprender, né? E a classe trabalhadora tem que se mobilizar nesse sentido, né, para garantir esses direitos e ampliar direitos, né, e aprender de uma vez por todas, né, que diálogo e consenso não leva a nada. A burguesia internacional, mundial, né, a classe dominante, o capitalismo, não quer mais esse consenso. Foi comprovado. Então, é acreditar num conto da carochinha, é acreditar em duende, é acreditar em Papai Noel, quem ainda acredita e tenta viabilizar esse projeto. Ou seja, nós só conseguiremos segurar esses direitos que vêm desde o início do século XX, se nós nos organizarmos, sairmos das ruas, né, e lutarmos, né, acirramente para garantir isso. Caso contrário, nós perderemos esses direitos e o patrimônio público que foi construído, né, principalmente aí criado, né, no segundo governo Vargas, as principais empresas estatais, nós estamos perdendo agora, né, por causa dessas políticas e com o avanço acirrado do neoliberalismo pelo mundo afora, na América Latina e no Brasil, né? Portanto, classe trabalhadora, univos, como já dizia o velho Marx. Então, nós agradecemos e esperamos uma outra oportunidade você venha falar das outras pesquisas que você está desenvolvendo no nosso grupo Pesquisa e na Linha, que nós pertencemos. Agradecemos o convite, obrigado.